Fala, Expert! Seja bem-vindo à nossa dica número 7. Na dica passada, nós falamos sobre a lista de corte de materiais e como que a gente consegue utilizar essa lista no Excel para facilitar a estimativa de quanto material nós vamos precisar no nosso projeto e tudo mais. E agora nós vamos dar continuidade, acrescentando mais um item, digamos assim, à lista. Digamos agora que aqui na nossa bancadinha simples, nós temos que adicionar uma chapa. E nós temos que saber as dimensões dessa chapa, mas quando a gente coloca lá na lista, né, não é interessante você colocar ela manualmente. Porque quando você está fazendo um projeto, você tem que deixar ele o mais automatizado possível. Por quê? Quando você faz uma alteração, pequenos detalhes que você altera, alguma coisa assim, quando você faz uma lista manual, digamos assim, e você alterou alguma coisa, você tem que ir lá e corrigir esse item manualmente. Agora, se você faz ele automatizado, quando você altera comprimentos ou dimensões da sua bancadinha aqui, por exemplo, ele vai alterar na lista automaticamente. Isso é uma prática muito profissional de se fazer, ok? Digamos aqui agora que a gente coloque uma chapa em cima dessa bancada. Isso vale também para montagem. Nós vamos fazer aqui na peça mesmo a chapa só para mostrar a utilização disso, mas não vamos entrar em mérito de codificação, se tem que ser feito em montagem ou em peça, ok? Eu já fiz aqui um esboço, ó, seguindo o tamanho aqui da bancada, ok? E eu vou utilizar esse esboço aqui e vou fazer uma chapa de 1/8 para cima aqui, ok? Não mesclo o resultado, ok? Quando a gente faz isso aqui na lista de corte, ele adiciona a chapa aqui, ó. Então nós podemos, quando a gente vai no desenho dela, ela vai aparecer aqui para a gente também, ó, chapa. Só que não está o comprimento dela. Então nós podemos colocar a medida dela, porque ela tem uma medida de comprimento e outra de largura, não é só o comprimento como os perfis, digamos assim. Mas como aqui a gente está utilizando uma propriedade chamada comprimento, ou aqui a gente pode mudar, ao invés de utilizar comprimento, utilizar outro nome, digamos assim, dimensões. Aí vale tanto para comprimento, largura e espessura da chapa, tanto faz. Então como que a gente faz para a gente não ter que vir aqui e colocar as dimensões manualmente? A gente vem aqui na lista, né, de corte, vamos editar aqui as propriedades dessa chapa. E nós vamos colocar aqui o mesmo nome da propriedade que está puxando lá os comprimentos do perfil, que é comprimento. Ok. E aqui, ó, que está o segredo. Existe aqui os códigos padrão do SolidWorks que ele já puxa as medidas, digamos assim. Então nós podemos pegar aqui o comprimento da caixa delimitadora e largura da caixa delimitadora é o comprimento e largura da chapa. Então se eu desmarcar isso aqui, ó, eu posso copiar isso aqui, ó. Ok, eu vou copiar isso aqui tudo, Ctrl C, e vou colocar aqui, Ctrl V. Dá um Tab, ó, ele já gera aqui 200. Porém, eu quero colocar outra medida também. Então eu coloco um X aqui, ó, e copio a largura aqui também, mas tem que copiar o código inteiro até com as aspas. Ctrl C, vai lá para o final, dá um espaço, dá um Ctrl V, dá um Tab. Pronto, ficou 200 por 200. Se eu quiser colocar a espessura aqui também, ele tem aqui, ó, a espessura da chapa. É só copiar isso aqui, vir para cá, colocar um X aqui e dar um Ctrl V, dá um Tab. Ó, ele já gera aqui as medidas. E dou um OK. Quando eu salvo aqui, ó, ele já vai colocar as medidas aqui para mim, automaticamente. Ah, pô, agora eu tenho que, sei lá, eu mudei aqui alguma coisa e a minha chapa mudou de tamanho, digamos assim. Vou tirar isso aqui e vou puxar aqui, ó. Vou colocar aqui assim, 250. Vou tirar esse igual aqui, ó. E vou colocar que ele é horizontal aqui, ó. 250, aumentei um pouco. Pronto, ela ficou assim, né? Se eu salvar, ele tem que alterar automaticamente lá. Vamos ver. Ó, 250 por 200 por 3.175. Tá vendo? Ele faz automático. E é assim que a gente faz a lista, digamos assim, de materiais. Essa lista não é interessante você ficar editando ela na mão. Sempre trabalhe com as propriedades das peças para que ele gere isso aqui automaticamente. Você não mexer. Ó, esse aqui está quebrado. Ah, vou botar para 295. Não é interessante. É interessante você ir lá no seu esboço, alterar a medida para 295. Ele está puxando aqui a medida exata.
Então, sempre quando você edita, você está fazendo, digamos assim, uma gambiarra. Ok? Então, essa é a nossa dica número 7. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Um abraço.